Oncomed versus Oncoclínicas. Qual das duas clínicas oncológicas estão mais bem estruturadas com relação a site, SEO e estratégia de marketing no geral, certo, Vanessa? Correto. A gente vai analisar nesse conteúdo quais os pontos positivos e negativos de cada uma das duas e o que a gente implementaria como solução de SEO. Então, se você é empresário do ramo da saúde ou de clínicas oncológicas, ou até mesmo se você trabalha no marketing de uma dessas empresas, acompanhe esse conteúdo, que esse conteúdo a gente vai analisar essas duas empresas que em Belo Horizonte, onde que nós estamos gravando, ela tem uma concorrência relacionada ao mercado que é grande, e a gente sabe que o Grupo Oncoclínicas aí está no Brasil inteiro, mas em Belo Horizonte elas têm uma concorrência bem poderosa, então a gente achou interessante trazer essas duas estratégias aqui para a mesa. Afinal, qual das duas manda melhor aí no marketing? Então, solta a vinheta e bem-vindo ao conteúdo. Meu nome é Almir Estrela, eu sou CEO da Cenal. Nós somos uma empresa que foca essencialmente na estruturação de canais de vendas. O nosso foco é redução de CAC através de marketing de conteúdo. A Vanessa, a nossa diretora de operações, que analisa quando chega um novo projeto, onde a gente tenta implementar pontos de melhoria, redução de CAC, para conseguir ganhar mercado e novos clientes. Certo, Vanessa? Exatamente, Almir. Aqui na Cenal, a gente não só cria processos e cria planejamentos de conteúdo, mas a gente busca entender no contexto geral de cada cliente quais são as oportunidades dentro do mercado, dentro dos nichos de atuação e como que ela consegue performar mais, não só no marketing, mas na geração de novos negócios também. Então vamos lá, a gente vai falar de dois expoentes aqui de Belo Horizonte, mas essas empresas estão no Brasil inteiro. O grupo, primeiro, deixa eu começar aqui pela Oncomed. Ela é do Grupo Horizonte. O Horizonte tem um puto hospital aqui em Belo Horizonte, talvez seja um dos 3 hospitais mais chiques aí do Brasil. O hospital é muito maravilhoso, muito bom. Então a Oncomed, ela tem Oncomed e Horizonte no grupo, e Oncoclínicas é uma outra empresa que, olha que coisa, por coincidência, elas ficam no mesmo, a Oncoclínicas fica no mesmo prédio que a gente, certo? Certo, ela tem uma entrada diferente, mas é o mesmo prédio. Por coincidência. E também por não tanta coincidência, eu tenho talvez um carinho especial pelo Grupo Horizonte e Oncomed, por questões minhas aí de saúde passadas. Então a gente vai fazer essa análise, e é uma análise muito carinhosa. Na verdade, a gente quer mostrar que até grandes empresas como essa, quando elas estão na mesma região, elas, querendo ou não, vão bater de frente uma com a outra. Sim. Então a gente vai analisar o seguinte: qual que tem o marketing mais poderoso e, principalmente, qual que tem a maior redução de CAC, que é custo de aquisição de clientes. Pensa o seguinte, o grupo Oncoclínicas, ela tá na bolsa, não tá? Sim. Se eu não me engano, a gente tá gravando esse vídeo em janeiro, a ação dela tá cerca de R$17 quando a gente tá fazendo esse conteúdo. E é uma empresa que tem ações na bolsa, é uma empresa que precisa prestar contas para os acionistas, para as pessoas que estão. Então, assim, ao passo que o Horizonte não tem, o Grupo Horizonte, né, que tem a Oncomed, ela não está listada na bolsa e tudo, mas é uma empresa que também deve ter sócio e tudo mais, deve ter que prestar conta para a sociedade. Então, é muito importante o seguinte: como é que está indo? Porque quando a gente fala em marketing, isso é muito importante a gente falar, Vanessa. Quando a gente fala em marketing, a gente não está falando de fazer um post numa rede social ou de fazer uma promoção de alguma coisa. Por exemplo, esse prédio aqui, na época do Novembro Azul, ele ficou todo azul à noite. Deixa eu contar para vocês, eu moro de frente para esse prédio aqui, onde a gente trabalha, que é o prédio que, por coincidência, está a Oncoclínicas. Isso. Ele fica todo azul no Novembro Azul. É Outubro Rosa, não é? Ele ficou todo rosa. Isso, pessoal, não é marketing. Isso é uma promoção que eles fizeram, relacionado ali, uma publicidade relacionada aos meses ali que marcam um tipo de câncer que eles estão trabalhando aí para combater. São ações promocionais de propagação da marca. Isso. Então, é o seguinte, marketing, na verdade, é o quê? É analisar de maneira financeira uma estratégia de aquisição de novos clientes.
ou de retenção de clientes, se você quiser chamar assim. Então vamos lá, sem mais delongas? Bora. O que nós vamos analisar? Vanessa, abre aquela planilha sua, por favor, e vamos numerar tudo que nós vamos analisar para que todo mundo entenda aqui. Beleza. Antes da gente começar essa análise, eu acho que seria importante destacar aqui que a gente está falando de estratégia de marketing, vendas, redução de CAC, diminuir custo de aquisição de clientes. E a gente está falando disso tudo com um viés empresarial, um viés econômico. Muita gente pode interpretar, está falando, tratando uma doença como se fosse dinheiro, como se fosse moeda de troca, etc. Só que qualquer empresa que é montada, ela tem o viés de dar lucro. Certo. Ela precisa gerar dinheiro. Então, a gente precisa pensar em qualquer empresa, independente do segmento, do ramo de atuação, da especialidade, como uma empresa que quer gerar lucro. Isso é muito importante, isso que a Vanessa falou, porque a gente está numa era de empresa legalzinha, com escorregador e piscina de bolinha, adesivo colorido no computador, e principalmente a galera que é dessa área de marketing, é uma galera que quer salvar o planeta, que quer ganhar o mundo, mas não necessariamente é o pessoal do time que vai dar resultado para a empresa. Então, nós vamos tratar aqui essas duas empresas o seguinte: se eu sou diretor de marketing e eu fui contratado como diretor de marketing do Horizonte, ou fui contratado para ser diretor de marketing da Oncoclínicas, o que eu vou avaliar do meu concorrente e da minha própria casa, aonde que eu consigo ver fraqueza no meu concorrente, aonde que eu consigo ver pontos, aonde que eu consigo melhorar. Vamos lá. Para a gente começar, Vanessa, coloca a sua planilha, o que nós vamos avaliar. Vamos lá. Vocês estão vendo aí a tela da Vanessa, nós vamos avaliar tráfego, quantidade de palavras ranqueadas, tá no site, qual que é a qualidade, né, dessas palavras. Você colocou o segmento ali, acredito que dizer... As palavras relacionadas ao segmento de atuação. Ok. A economia de CAC, quanto de economia teve, SEO/CRO, quer dizer, como que está o site na otimização dos mecanismos de buscas, quanto CRO, como que está a otimização de conversão desses sites e os pontos de melhoria. Vanessa, para começar a desestruturar a sua apresentação. Então, é muito importante a gente entender o seguinte: para onde que uma empresa, uma clínica oncológica, ela tem que estar ranqueada? Primeira coisa, por serviços. Então, serviços transacionais, por exemplo. Câncer de mama, câncer de útero, de mama, de próstata e todo tipo. Depois, para clínica oncológica, bairro tal ou cidade tal. Então, é um ranqueamento geográfico ali. Só que a gente tem que entender o caminho deste cliente, é muito importante. Geralmente, não é 100%. O que acontece? O paciente, né, o cliente/paciente, ele é conduzido através do plano de saúde dele a ir numa clínica A, B ou C. Isto não quer dizer que a empresa não tem que fazer um trabalho muito bom de marketing de conteúdo, de marketing, para conseguir ser para este cliente um fator de escolha. Onde que eu quero tratar? Nesta ou nesta? Até porque, dependendo do plano de saúde, ela se adequa a todas essas clínicas. Então, parte do paciente escolher qual clínica que vai ser. É claro que a estadia, a permanência, isso depende muito da experiência que ele tem lá dentro, mas a escolha ela é decidida pelas informações que são passadas, por como que ele é tratado de início. Então, a gente precisa ter esse ponto inicial de contato com esses potenciais clientes, né, com esses pacientes. Então, vamos lá. Vanessa, vamos começar na sua apresentação. Agora é contigo. Beleza, vamos lá. Para iniciar, a primeira pesquisa que eu faço para entender o que as pessoas estão buscando, como que elas estão buscando, os resultados que estão aparecendo, a força de marca, é jogar no Google o termo principal, o assunto principal do segmento e entender como que as empresas estão aparecendo como resultado de busca. Então, para iniciar, coloquei clínicas oncológicas no buscador e me apareceu os 3 primeiros resultados pagos. Então, são empresas que estão investindo em tráfego pago para aparecer para esse resultado de busca.
onde o primeiro é Grupo Oncoclínicas, o segundo é Mater Dei e o terceiro é um anúncio da Doctoralia, apresentando um profissional, um médico que é oncologista. Dr. Elias Lima. Nesse ponto, e aí a gente vem para os resultados orgânicos, onde o primeiro resultado é a Oncomed. Aqui a gente já consegue fazer a primeira análise, o primeiro comparativo de resultados. Vou colocar no UberSugest, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer esse... Então vamos dar um ponto positivo para o Oncomed, não? Calma que eu vou analisar isso para dar o ponto para o Oncomed. Eu tô querendo puxar a sardinha para você aqui, ó. Espera. Pela nossa história de velhos de longa data, mas ela não quer deixar, não. Vamos lá. Quero sim, daqui a pouco ela ganha. Olha só, coloquei aqui, abri a calculadora já para facilitar nossas contas aqui. Identifiquei que, para o assunto principal, clínicas oncológicas, o Grupo Oncoclínicas está pagando para aparecer na primeira posição e a Oncomed está aparecendo organicamente. Legal, Vanessa, legal. Primeira análise. Então vamos... Essa palavra-chave, já jogando aqui no UberSugest, eu consigo ver que ela tem um volume de busca de uma média de 880 pessoas mensalmente, tá? Ela tem uma dificuldade de ranqueamento orgânico 16, fácil. Então é relativamente fácil, esse número vai de 1 a 100. E uma dificuldade paga de 15, que é mais fácil ainda. Só que a gente vem para esse outro dado aqui, que é o custo por clique. Para aparecer na primeira posição, da primeira página, onde as duas estão aparecendo, a Oncoclínica está pagando R$ 5,28 a cada clique para aparecer e a Oncomed não está pagando nada. Ela está aparecendo organicamente como resultado de busca. Fazendo uma conta, só para a gente já ter o primeiro dado de mensuração de resultados, eu tenho aqui uma média de 880 buscas mensais, tá? Acessos vindos dessa palavra-chave, vezes um custo por clique de R$ 5,28. Com essa palavra-chave, mensalmente, a Oncomed economiza R$ 4.600, porque ela aparece organicamente, e a Oncoclínicas paga R$ 4.600, porque ela está pagando para aparecer, não aparecer organicamente. Se eu multiplicar isso aqui por 12, porque sempre nós fazemos planejamentos anuais, o valor que o marketing tem para desprender um planejamento anual, a gente tem a Oncomed R$ 55.000 à frente da Oncoclínicas, só de ter economizado para ranquear para uma palavra-chave. Vanessa, perfeita a sua análise e a análise-chave da palavra-chave principal. Vamos colocar isso na planilha, por favor? Bora. Enquanto a Vanessa coloca, a gente tem que entender o seguinte, não quer dizer que a Oncoclínicas está gastando isso tudo por ano, pode ser que ela, porque é um leilão do Google, pode ser que ela gaste um pouco menos, pode ser até que ela gaste um pouco mais para aparecer. Todos esses dados que nós estamos mostrando são dados aproximados, porque a gente não utiliza, a gente não tem, por exemplo, como analisar realmente dentro do Google Ads dela para fazer o anúncio, nem o Google Analytics para saber o tráfego. Então, a gente utiliza o UberSugest, que é uma plataforma gratuita que qualquer um pode utilizar, mas são dados aproximados. E lembrando que a gente não ferve com isso nenhuma regra de LGPD e também não é nenhum dado sensível. Então, é dado público que todo mundo pode saber de tráfego de site. Inclusive, essas ferramentas que a gente está utilizando para fazer a análise, você consegue fazer essa pesquisa gratuitamente. Nem conta nessas ferramentas você precisa ter. Então, bora. Vamos lá. Então, a gente está economizando até agora, a Oncomed economizou R$ 55.756,80 para uma palavra-chave apenas. A primeira análise que a gente vai fazer é da Oncoclínicas, tá? Dentro dos pontos que a gente definiu por analisar aqui, eu vou fazendo um comparativo entre a Oncoclínicas e a Oncomed para a gente saber quem ganha nessa disputa. Vamos iniciar com a Oncoclínicas em relação a tráfego. Jogando novamente na ferramenta do UberSugest, o site do Grupo Oncoclínicas tem uma média de tráfego mensal de 125 mil acessos. Então, todos os meses, uma média de 125 mil pessoas acessam o site da
oncoclínicas organicamente, tá? Isso aqui é todo o tráfego sem contar os investimentos do Google Ads. E esse site também ranqueia para uma média de 65 mil palavras-chave, quase 66 mil palavras-chave. O que isso significa? Que o Google entende que o site é um bom resultado de busca para uma média de quase 66 mil palavras-chave. A autoridade do domínio é a força desse domínio, o quanto de relevância que o Google entende. E backlinks são links de outros sites que são direcionados para o grupo Oncoclínicas. Isso também ajuda na força de marca, porque outros sites acabam passando para o Google que o conteúdo do seu site ele é relevante e linkam, direcionam para você. Então, isso aumenta a força de marca e a autoridade do domínio. Nesse comparativo, a gente vem para a Oncomed. A Oncomed ela tem uma quantidade de tráfego e de palavras-chave orgânicas indexadas mais baixa, né? Então, a Oncomed tem uma média de quase 7 mil acessos mensais e é reconhecido para uma média de 2.300 palavras-chave orgânicas. Uma autoridade de domínio de 36 e uma média de 1.600 backlinks. Em relação à quantidade de tráfego e quantidade de palavras-chave, a Oncoclínicas ganhou em disparada pela quantidade e pelas palavras-chave. Então, por quantidade, o ponto dessa vez vai para Oncoclínicas. Mas, muito além da quantidade, a gente também tem que analisar a qualidade desse tráfego e dessas palavras que são indexadas. Mas só por aí, vamos lá. Qual que é a importância da gente fazer isso? Vamos lá. A Vanessa deu aí os pontinhos aí para Oncoclínicas, mas vamos voltar aqui. Pessoal, dá uma olhada só. Volta na Oncoclínicas, por favor, Vanessa, lá no Ubersugest. O que você tem que analisar para começar, tá? Se você fosse um investidor e tivesse que investir numa empresa que ela tem um ponto comercial dela, por exemplo, ela recebe 125.161 pessoas. E circula lá onde que eu estou falando no tráfego orgânico. Tráfego orgânico é o número de pessoas que visitavam o site. Nós temos 125.161. Não quer dizer pessoas que contratavam, nem clientes. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas nós temos 125.161 de tráfego orgânico. Enquanto outra tem um tráfego orgânico de 7 mil, nem 7 mil. Então, daí você já percebe que há no mundo digital aqui deles, um enorme abismo. Vamos entender se esse abismo se justifica, se são palavras-chave que a Oncoclínicas estão posicionadas à frente da Oncomed, ou seja, a Oncomed dormiu no ponto e comeu mosca com relação a marketing, de conteúdo da SEO, porque, por exemplo, às vezes a Oncoclínicas pode estar ranqueado para palavra-chave como, por exemplo, conseguir um emprego. Aí recebe ali 100 mil de tráfego para essa palavra-chave que não é relevante. Vamos entender a relevância dessas visitas, porque se você fosse um investidor, com certeza você iria investir numa empresa que é mais interessante os números de visitas. Com certeza. Por então, isso que o nosso terceiro ponto de análise é justamente a qualidade das palavras com base no segmento de atuação. A Oncoclínicas, por exemplo, dá um filtro das 10 palavras que ela aparece entre primeira e segunda posição como resultado de busca. Proctologia, metástase, câncer de garganta e câncer de estômago 4 vezes, porque tem variação da forma de escrever. Então, vamos lá. Ó. Então, ela está aparecendo para algumas buscas relacionadas a câncer e algumas buscas, na verdade, todas as buscas relacionadas a câncer, né? Algumas de tipo e algumas sobre efeitos e pontos do câncer. Então, olha só, nós temos para a palavra-chave proctologia, tem 90.500 buscas no Brasil inteiro. Então, 9.500 pessoas em algum momento, ok, buscavam isso. É uma média de pesquisas mensais, né, dessa palavra. Esse site está na frente da Oncoclínicas, certo? Sim, o site... Na primeira posição do Google. Isso.
das 90.500 buscas mensais, a Oncoclínicas recebe uma média de 17.900 acessos vindos dessa palavra-chave, porque ela ranqueia na primeira posição. Para outros termos, como, por exemplo, o câncer de garganta, tem uma média de 22.000 buscas mensais e a Oncoclínicas recebe uma média de quase 7.500 acessos, porque ela também aparece na primeira página. Então, olha só, palavras-chave muito importantes que é transacionais quase do negócio. Então, vamos lá. Proctologia, metástase, que é o câncer, que é onde que o câncer está, se está espalhando, se não está. Essa eu não consigo ler, tá longe para mim. Câncer de garganta, de estômago. Então, quer dizer, só aí ela já recebe quase que 60% do tráfego dela nessas palavras-chave que são muito importantes. E aí, para ser justo, vamos fazer dessa aqui, de pelo menos uma dessas palavras aqui, a mesma análise que a gente fez para a Oncomed, para ter aparecido como resultado para clínicas oncológicas. Então, a mesma análise, tá? Proctologia. A Oncoclínicas recebe uma média de 17.904 acessos todos os meses por essa palavra-chave. Essa palavra, ela tem um custo por clique de R$ 2,92. Então, a cada clique, né, que ela recebe organicamente, ela deixa de pagar R$ 2,92, uma economia de R$ 52.000 por mês. E se a gente multiplicar, uma economia de 600 mil ao ano por uma palavra-chave apenas. O pessoal da Oncoclínicas, do marketing, fez um artigo para o blog. Com esse artigo do blog, ele consegue 17 mil pessoas no site. Dessas 17 mil pessoas no site, se a Oncomed precisasse dessas 17 mil pessoas, dessa palavra-chave, que ela é importantíssima para o negócio, ela teria que pagar 600 mil reais em uma palavra-chave. Só que é o seguinte, vamos deixar essa situação um pouquinho mais complicada? Volta lá na planilha, vamos deixar um pouco mais complicada. Desculpa, no Uber Suggest. Coloca, por favor, a segunda palavra-chave lá. Põe câncer. Vamos pegar câncer? Vamos pegar o câncer de garganta. Vamos lá. Pegar câncer de estômago, que tem uma quantidade maior de buscas e de variações. Vamos lá, câncer de estômago, vamos lá. Câncer de estômago também, a Oncoclínicas está na primeira posição. Então ela tem ali 6. Vamos pegar 25 mil. Acesso. Vamos pegar um acesso só, uma palavra só. 6.206 acessos. Todos... Não, pode multiplicar por 1, 2, 3, 4, porque é tudo no mesmo lugar, é dela. Então, fazendo a análise mensalmente para câncer do estômago, câncer de estômago, em todas as variações de pesquisas, a Oncoclínicas recebe uma média de quase 24 mil acessos, de mais de 24 mil acessos. E aí, se a gente analisar, por exemplo, o custo por clique dessa palavra, a gente tem um custo por clique mais baixo e uma dificuldade de ranqueamento mais difícil. Então, ela superou a dificuldade desse ranqueamento, por isso que ela aparece na primeira posição, e ela economiza esse valor de R$ 1,22 ao clique. Então, fazendo uma análise da mesma conta que a gente estava fazendo, ela economiza mensalmente uma média de R$ 30.285, porque ela ranqueia para câncer no estômago, e na soma do ano, ela economiza R$ 363 mil para uma palavra-chave. E aí, eu vou trazer para cá, e aí nas próximas, quando a gente analisar da Oncomed, eu também vou fazer essa somatória, mas eu vou trazer para cá que, analisando a Oncoclínicas, então, analisando em apenas duas palavras, que foram o proctologia e o câncer de estômago, a Oncoclínicas consegue economizar anualmente R$ 990 mil só por duas palavras-chave. Então, essa é a dimensão do impacto do SEO, do marketing de conteúdo, das estratégias bem definidas dentro das empresas. Se você não ranqueia para aparecer na primeira posição, tem como também. Só que aí você tem que pagar
e esse seria a média do valor que você teria que pagar para aparecer lá em cima nas primeiras posições. Então, pensa o seguinte, pessoal, você aí que é da equipe da Oncomed, por exemplo, do marketing, ou você que tem uma clínica, ou até mesmo você que é da Oncoclínicas. Às vezes, a gente faz orçamento com... às vezes a gente faz algum orçamento com alguma empresa que trabalha com SEO, com marketing de conteúdo, e a gente recebe, enquanto empresário, um orçamento lá e fala assim, não, depois eu contrato, deixo isso para depois. Enquanto isso, nosso concorrente está trabalhando. A gente está falando aqui de uma empresa do mesmo segmento que a outra, no digital, que com 3 palavras-chave, não foi? Com 2 palavras-chave analisadas, já deu R$1 milhão de CAC de economia. Agora, se eu sou diretor de marketing de uma dessas empresas, você está no mercado, dentro de uma cidade, entre 2 empresas, uma te dá uma economia de R$1 milhão de custo de aquisição de clientes do que outra, se isso não for um número que te chama a atenção, ou dos investidores, ou de quem está chegando, não te chama a atenção, nada mais chama. Concorda? Concordo. Então vamos pensar isso. Cara, o que a gente precisa fazer? Marketing de conteúdo. É isso. Marketing de conteúdo não é barato, marketing de conteúdo não é rápido, não é fácil, mas tem que ser feito. É R$1 milhão de economia no ano, em 2 palavras-chave. Se a gente pegar a Oncoclínicas versus Oncomed e analisar, fizer um vídeo aqui de 5 horas analisando, a gente chega a R$10 milhões, sem fazer muito esforço. Então, vamos continuar, mas eu queria deixar isso bem claro, a importância do marketing de conteúdo. A gente pegou apenas 2 palavras-chave. E aí, um destaque que eu quero dar aqui, antes da gente passar para fazer a mesma análise para Oncomed, é o seguinte: das principais palavras que a Oncoclínicas ranqueia, a gente tem os tipos de câncer que ela atende, dúvidas que o público tem dentro do site dela, a gente vai analisar daqui a pouco, mas tem alguns guias, alguns direcionamentos. Então, todo o tráfego dela, pelo menos a grande maioria do tráfego dela, vem em relação aos serviços, às buscas que as pessoas fazem em relação às especialidades da Oncoclínicas. A Oncomed também ranqueia em relação aos serviços que ela presta, ao que ela atende, mas as principais palavras de primeira posição e que mais levam tráfego são buscas relacionadas ao nome da empresa. Então, a gente tem aqui o Oncomed Telefone, o Oncomed BH, que são as palavras que mais levam busca para dentro do site. Então, por um lado, isso é muito bom de ser analisado, porque mostra força de marca, as pessoas procuram diretamente pela Oncomed, porém, pessoas que ainda não conhecem a Oncomed têm uma dificuldade maior de entrar em contato, de conhecer o serviço que não seja indicado, né? Então, é importante ter força de marca, mas não é só isso que garante novos clientes para você. E vamos fazer a análise, mesma análise que a gente fez, das principais palavras aqui. A Oncomed, ela aparece na 3ª posição para Mediastino que é a primeira posição. Então, ela tem algumas palavras que ela acaba recebendo acesso, mas basicamente Mediastino, o que é, onde fica, o que é Mediastino. Então, ela tem muito acesso para meio que uma palavra-chave só. Então, analisando as 4 vezes, né, as 5 vezes nessa primeira página que ela ranqueia para Mediastino, ela recebe uma média de 5 mil acessos e essa palavra-chave ela não tem custo por clique. Então, ela tem uma dificuldade de ranqueamento muito alta, de 54, e uma média de 22 mil buscas todos os meses. E a Oncomed conseguiu o ranqueamento, só que no tráfego pago, essa palavra não tem concorrência. Então, mas o importante, como é levar pessoas ao site, ok. Ela consegue trazer bastante pessoas para o site. Ela não toma economia de CAC, mas leva 2.000 pessoas no site aí. Mas quer dizer, dá uma olhada assim, 2.153 pessoas visitam o site dela através dessa palavra-chave. Um terço do tráfego dela é de uma palavra-chave que não necessariamente é de topo de funil, leva a gente para o site, é relacionado, né? Provavelmente a pessoa quer saber o que é, ou porque talvez recebeu o diagnóstico ali de um tumor ali,
É uma palavra-chave importante? É. Mas... Não necessariamente A mais, leva a pessoa a querer uma ação. contratar. É. E isso acontece com as outras buscas também, onde ela recebe o maior número de tráfego, tá? Então, se a gente analisar aqui, a palavra de maior tráfego, mediastino, que é Oncomed BH, onde fica câncer da parótida, tem cura? Não é alguém procurando um serviço, mas é uma pesquisa relevante. O que é mediastino, leucemia genética e Oncomed telefone. Então, se a gente analisar as 10 palavras-chave que mais levam tráfego para o site da Oncomed, a gente consegue ver que faltou qualidade das palavras-chave transacionais, fundo de funil, direcionados exatamente aos serviços, às soluções que a Oncomed presta para o público. Então, aqui eu vou pegar o câncer da parótida tem cura para a gente ter mais uma palavra para fazer o comparativo também. Também não tem uma concorrência, também não tem um custo por clique. Então, nessa análise aqui, no nosso comparativo da qualidade das palavras-chave, a gente deu um ponto para a Oncomed para ranquear para clínicas oncológicas. Só que das principais, as que mais levam tráfego para dentro do site, realmente a Oncoclínicas ela tem uma quantidade maior de palavras relacionadas ao segmento e aos serviços que são prestados. Então, aqui vai um ponto para Oncoclínicas. Então, assim, a gente avalia, Vanessa, o seguinte. A gente percebe que, claramente, não há nenhuma estratégia com inteligência de marketing de conteúdo e SEO vindo do grupo, vindo da Oncomed, pelo menos, desse site que nós estamos avaliando. Isso não quer dizer que a empresa não seja maravilhosa, os profissionais não sejam maravilhosos. Que o serviço não seja bom. Mas o que acontece? Ela ainda não entendeu o digital. Ela ainda não consegue passar a expertise do time, da empresa, da credibilidade para o digital. Então, assim, ela pode ter os melhores oncologistas do mundo lá. A gente nunca vai saber. Porque ela não tem simplesmente... Eu poderia dizer, com muito respeito, que no digital a Oncomed não existe praticamente. Enquanto a outra é um titã digital. Essa é uma grande verdade. Então, assim, se você fosse, honestamente, uma investidora, quem que você apostaria? Até o momento, pela quantidade de tráfego, relevância e economia que me traz, pelo posicionamento, pelas oportunidades, com certeza a Oncoclínicas. Isso, a gente já fez um outro vídeo aqui sobre Oncoclínicas, né? Avaliou também. A gente gosta muito de pegar esses cases a gente vai fazer aqui da área de energia solar, a gente vai fazer muito. Todo site tem problema, toda empresa falta alguma coisa. A nossa aqui, o nosso site, se a gente for avaliar, vão ter diversos pontos de melhoria, diversos. Toda empresa tem. No nosso último podcast, a gente fez uma análise de laboratórios. Então, a gente analisou os maiores players de Lustosa, São Marcos, Hermes Pardini, e em todos eles a gente encontrou grandes pontos de melhoria. Isso, então beleza. Dito que a Oncomed tomou aí um banho de Oncoclínicas relacionado a SEO, vamos ver agora como é que está o site deles, certo? Certo. E vamos ver como é que está a estrutura do site deles. Almi, só para começar, se você precisasse de um tratamento oncológico, você contrataria ou iria para uma clínica que é uma referência em tratamento oncológico, ou para uma que é uma clínica de prevenção e tratamento de doenças neoplásicas? Legal. Você está perguntando a minha opinião. Eu iria, Deus me guarde que eu nunca precise, mas quando precisei, fui para a Oncomed, fui muito bem tratado e voltaria na Oncomed. Eu sou um cliente que nunca sairia de lá, particularmente. Mas levado por plano de saúde. Levado por plano de saúde, porque eu conheço ali, eu sei que lá é fantástico. Mas se eu não conhecesse e não soubesse que lá é fantástico, eu nem sei o que é neoplasia. Eu não sei o que é neoplasia. Agora eu sei, mas não é se você perguntar na rua o que é neoplasia, ninguém sabe. Agora o outro é tratamento oncológico. Referência em tratamento oncológico. Ok. Então,
Primeira coisa, a gente tem que entender que SEO, que fazer ranqueamento do site, é, antes de tudo, falar a linguagem que o seu cliente entende. Você precisa se posicionar, ter uma força de marca, ter uma identidade com base Médico no que tem as pessoas mania, precisam. médico tem mania de falar difícil. Médico, se o médico popularizar, nesse caso, por exemplo, doenças neoplásicas, né, que está escrito. Clínica de prevenção e tratamento de doenças neoplásicas. Ninguém sabe o que é isso. Agora, então assim, ó, primeira coisa, o ponto de otimização de conversão. A palavra usada para oncomédia, as pessoas entendem? Não. Eu não sei o que é neoplasia. Parece um remédio para azia. Né? Parece que tá me vendendo uma aspirina. Agora, diferente do grupo Oncoclínicas. Então, o primeiro ponto aí vai para Oncoclínicas. Vai para Oncoclínicas. Essa análise que eu vou fazer aqui, ela é uma análise que mostra como o site está apto a ser reconhecido pelo Google. Vou usar algumas ferramentas, são gratuitas, disponíveis também, e esses dados são os dados de leitura do Google em relação ao site. O site do Grupo Oncoclínicas, ele é visualmente bem colorido, ele tem informações muito fáceis de se encontrar. Então, ele tem aqui direcionamento para paciente, para médico, tudo sobre câncer. Aqui os banners passando, mostrando diferenciais, campanhas que eles estão fazendo. Aqui já fácil acesso. Agende uma consulta, encontro médico, comunidade, resultado de exame. Eu também estou acompanhando o site aqui pelo celular. Então, a navegação desse site, ele é muito fácil. Ele permite que o usuário tenha acesso a informações muito tranquilamente. Só que quando a gente vai analisar como o Google faz a leitura desse site, a gente já começa a encontrar os primeiros problemas. O title, que é o título principal da página, é Oncoclínicas, referência em tratamento oncológico. Ok. Está repetido o título, então isso acaba atrapalhando a leitura, mas o referência em tratamento oncológico já traz uma força, uma identidade. Conheça os nossos tratamentos, especialistas, saiba mais. Então, ele traz um CTA, uma chamada para a pessoa conhecer. E quando a gente vem analisar a hierarquia das informações dentro do site, a gente também encontra problemas para o resultado. O que acontece? Quando um site ele é produzido com estratégias SEO, a gente sempre pensa e preza por como o Google vai entender. Então, a gente precisa colocar a hierarquia das informações dentro do site de uma forma que o Google entenda o que é principal, o que é secundário, o que ele precisa dar mais força e reconhecer o site, o que não é uma informação tão relevante, não precisa nem de reconhecimento do Google. E quando a gente analisa aqui, a gente tem, já de início, 2H1. Então, ele tem 2 vezes o título Prevenção ao Melanoma dentro do site e em locais diferentes. Então, além de ter títulos vindo antes do H1, que é um problema que atrapalha a hierarquia, ele tem a repetição desse título, que também faz o Google não entender corretamente as informações. Vamos entender o seguinte, só para a gente não ficar muito nisso, que é muito técnico, e às vezes se tiver algum médico assistindo a gente, talvez não entenda. Existe uma hierarquia de se construir um site. Essa hierarquia não foi respeitada e o site talvez não tenha melhores... talvez não esteja melhor ainda porque a hierarquia não foi bem pensada. Isso não é fácil de mexer porque às vezes você mexe e você perde até o ranqueamento. Então talvez o pessoal já percebeu isso, não quis mexer devido ao alto número de tráfego. Só que isso de fato é um erro. E isso é um ponto que, em momento algum, dentro dos títulos dessa home, pelo menos, está escrito que é uma clínica oncológica. Então, talvez até por isso ele não tenha ranqueado na primeira página como a Oncomed ranqueou. Uhum. E ele, no ponto que eu citei sobre a relevância das informações, o site ele dá a mesma relevância para câncer de cabeça e pescoço, diagnóstico precoce de câncer de mama e fique alerta. Para dentro da ferramenta, os 3 termos têm a mesma relevância. Então, o Google não melhora o reconhecimento e indexação
justamente por isso. Então, tecnicamente, você daria bomba nesse site. A Eu parte daria técnica. bomba nesse site. Eu, dentro dos pontos de melhoria, toda a parte SEO, toda a parte técnica desse site deveria ser revista. O off-page, né? O off-page dele está completamente fora de Tá, ordem. então se a gente organizasse um off-page desse site, talvez a gente teria... Um melhor posicionamento para palavras mais direcionais, como clínica, tratamento e etc. Legal. Analisando a Oncomed BH. Nossa, pelo amor de Deus, tombando de Novembro Azul, nós estamos em janeiro. Eu já vi isso aqui e já me deu uma dorzinha no coração. Vamos lá, pessoal, seguinte, site é uma estrutura viva. Primeiro, eu entrei no seu site. Eu não te conheço. Eu tô em janeiro, você tá me dando negócio de Novembro Azul. E depois do Novembro Azul, Casa Delas, Brist Center, o que é isso? Eu acho que é uma área de um programa de tratamento para mulheres. Ok, mas tá explicado isso aí? Não, o que faltava para a saúde delas. O espaço Casa que faltava delas. para a saúde Ok, delas. não, tudo bem. Legal o movimento. Mas o site, a home do site é a parte mais importante. Entenda que eu não sei nada. Eu tô em janeiro de 2024. Eu entrei no site, tá escrito Novembro Azul. Não, Vanessa, se isso não for, honestamente, uma falta do time de marketing, não for uma falta de observação ao básico, o que é? Então estamos em janeiro e tá fazendo propaganda de Novembro Azul. Só falta passar na porta, tá tudo azul lá? Não, porque as pessoas, eles estão esquecendo do site. É por isso que o site tem 6 mil acessos e o outro tem 200 mil. 200 mil não é 120 e tantos mil, né? Quantos acessos estão? Mais ou menos. Eu já Tá, 125 mil. Beleza. Da Oncomed, a gente já até fez uma análise sobre os serviços que são prestados, a descrição desse serviço. Então, por exemplo, a pessoa, quando você vai precisar de um atendimento, você pesquisa um profissional de nutrição, uma clínica de nutrição, um tratamento nutricional. Então, a forma que as informações estão descritas aqui, além de passar uma ideia de que está incompleto, porque tem 5 quadradinhos em cima, 3 embaixo, então parece que está faltando informação, que não está finalizado, ainda não deixa claro sobre o serviço, como que ele é prestado, os diferenciais. Então, isso aqui tudo impacta na experiência do usuário, impacta e muito na experiência do usuário. Não tem destaque de cor, de informação principal, acaba que é tudo muito clean, quem não tem nenhuma informação principal que dá direcionamento, que dá informação. Como é o da Oncoclínicas, olha só. Nossa, a unidade, ele quer destacar. O serviço, agende, encontre, ele dá informação, ele dá foco no que ele quer destacar. Ô, Vanessa, aqui vai no rodapé do Horizonte, por favor. Deixa eu ver o negócio. Qual foi a última vez que esse site foi atualizado? 2018. Nossa, Deus. Oncomed, responsável pela Oncomed, você precisa de um suporte, um auxílio, de alguém que entre e faça as manutenções, entre em contato aqui com a gente. Eu acho que, na verdade, entre em contato com a gente, claro, mas na verdade, quando a gente está analisando assim, a gente tem que entender o seguinte, claramente a Oncomed, ela não tem nenhuma estratégia de marketing. Parece que ela iniciou uma estratégia, a gente consegue ver até, aqui, Almi, olha só, no comparativo com janeiro de 2022, ele teve uma crescente de alguns acessos, aumentou, final do ano teve um crescente e agora está caindo de Na novo. verdade é o seguinte, olha só que interessante, pode ter certeza, alguém começou a trabalhar no marketing específico por volta de setembro, agosto de 2023, porque de agosto em diante deu um puta salto. Só que depois, essa pessoa em 2024 parou de mexer, então voltou a cair. Mas você percebe que começou a ter um movimento de melhora ali. Então, alguma coisa ali aconteceu, mas de repente parava. E o número não mente, né, pra gente. O número, aqui as informações... Opa! Site fora do ar. Eu só cliquei em blog aqui. Então, que é a principal página que leva tráfego justamente pelos conteúdos, pelas informações, e ele me levou para uma página com erro 404. Quer dizer que é uma página que está fora do ar. Então, quer dizer, quebrou o site inteiro.
Então o site tá Então, todo aqui quebrado. a gente já entendeu que não tem informação em destaque, E lá tá é lindo, olha só, desatualizado. o hospital, volta lá no banner do hospital, lá é lindo, maravilhoso, aí mistura na montanha, é coisa de artista. Só que infelizmente o site não O site remete está isso. desatualizado, está com informações de novembro. E parece que foi justamente aqui, ó, quando a gente faz esse comparativo, novembro foi o último boom de visitas e a partir de novembro começou a cair. E a última atualização do site é de novembro, que é o do Novembro Azul. Então pode ser por bateu, isso bateu a informação. que caiu. E ninguém entrou mais no site. Então, nesse ponto aqui, Oncomed, você precisa realmente reformular o seu site, a forma de apresentar as soluções, os conteúdos diferenciais. E Oncoclínicas tem pontos de melhoria, tem pontos de otimização, mas um foco muito mais no off-page para ranqueamento, para posicionamento, para experiência, nos mecanismos de busca do que necessariamente no visual do site. Então, na pontuação, a gente vem para Oncoclínicas e a Oncomed tem um maior número de edições necessárias. No caso, eu até diria um site novo. Ah, não, com certeza. Então, Até porque tá tudo quebrado, link quebrado, tudo quebrado. Então, aqui, eu acho que a gente não tem nem como questionar a vitória absoluta da Oncoclínicas, tanto no tráfego, na qualidade, nos acessos relevantes, nas palavras-chave, no SEO do site, e também no resultado total de economia, né, de custo de aquisição. Como a gente disse no início, a Almira até pontuou aqui, que todos os sites, todas as empresas têm pontos de melhoria, têm pontos de otimização. A gente viu aqui que mesmo com apenas 2 palavras, a Oncoclínicas economizando quase 1 milhão ao ano, ela ainda tem muitos pontos de melhoria e muitas oportunidades. Quase 1 milhão com 2 palavras-chave. Isso, com 2 palavras-chave ao ano. Porque se a gente analisar tudo, dá 10 milhões fácil. Com certeza. E isso tudo a gente analisou faltando coisas dentro do site. Então, se esse site tivesse as palavras-chave direcionadas de clínica oncológica, de tratamento, conheça o nosso tratamento, alguns CTAs mais direcionados, uma hierarquia correta de SEO, esses resultados, essa economia, esse posicionamento seria infinitamente maior. Exatamente. E a Oncomed, para começar a bater de frente, para começar a ter essa força de marca, ela precisa realmente criar uma estratégia de marketing de conteúdo, de SEO bem estruturada para a empresa. Então, vem para minha câmera aqui. Eu vou te dar de presente para a Oncomed uma estratégia de marketing de conteúdo. O que vocês vão fazer? Tá? Não, ok, entendi. Vamos supor que eles estão assistindo esse conteúdo, que esse conteúdo chega até eles. Não, entendi. A gente quer e a gente precisa olhar de igual para igual, olho no olho com a Oncoclínicas. A gente quer, ok. Independente de qual que é maior na vida real, né, no mundo físico, independente do qual empresário tem mais dinheiro, isso não importa. Qual empresa fatura mais, isso não importa. O que importa é o seguinte: quero olhar de frente, quero bater marca com marca. Quer bater marca com marca? O que você vai fazer? Você vai pegar os conteúdos do seu nicho que mais geram cliques e vocês vão produzir todos os dias 5, 6, 7, 8 conteúdos. Todos os dias. Inclusive sábado e domingo. Gera muito conteúdo. Refaz esse site, coloca uma área de blog que funciona. Se o site tiver com problema, não quiser trocar de site, não quiser, tudo bem, coloca um blog à parte, por exemplo, tudo sobre o câncer ou alguma coisa desse tipo, mandando sempre os links para a home e gera muito conteúdo. Por quê? Se você gerar, vamos lá, marketing de conteúdo não é só gerar conteúdo, são alguns pilares. Conteúdo, planejamento de conteúdo, escrever o conteúdo, fazer o SEO do conteúdo e ainda fazer os backlinks, os links internos, os links externos. Mas vamos falar na parte de produção de conteúdo. Se você produz, vamos colocar aqui 8 conteúdos por dia, 7 por dia? Vamos colocar inicialmente, assim, pelo menos para dar start na estratégia, coloca 6. 6 conteúdos por dia, 6 vezes 365 dias no ano. A gente vai ter 2.190 conteúdos indexados do Google. Eu tenho certeza, se você começar hoje a produzir conteúdo, fazer 6 conteúdos por dia, no final do ano ou janeiro do ano que vem, quando a gente estiver aqui analisando, seu tráfego de 6 foi para 60 mil.
Você começou a ser mais visto. Atualmente, com 2.300 palavras reconhecidas pelo Google, a Uncomed recebe 7.000 acessos mensais. Só que as palavras não são tão relevantes e tem repetição de palavras-chave, porque o Google entendeu elas somente para aquelas. Então, com a inclusão de 2.000 novas palavras, conteúdos relevantes, otimizações relevantes, palavras com muita busca, esse tráfego aqui vai para 60, 100 mil tranquilamente em um ano. Beleza, pessoal. Então, fica aí nossas dicas, as nossas considerações e, principalmente, os nossos votos de que vocês nos liguem e peçam orçamento. Ou para qualquer empresa que consiga fazer um bom marketing de conteúdo, um bom SEO. Ou se você é uma terceira, você é uma clínica oncológica e quer aparecer à frente da Uncomed e da Oncoclínicas, a gente também te ajuda a desenvolver as estratégias. Nós aqui da Senal Marketing somos especialistas na estruturação de processos de marketing e vendas, com viés focado na área da saúde. Então, se você é uma clínica da área da saúde, é um profissional da saúde, quer ter força de marca, quer ter posicionamento, vem bater um papo com a gente. A gente consegue analisar tanto o que os players no mercado estão fazendo para você conseguir entender e se posicionar de uma forma similar, quanto criar estratégias personalizadas e executar para a sua empresa. Então, se você quer se destacar no mercado, quer aumentar seu posicionamento, sua força de marca, e principalmente diminuir o seu custo de aquisição, você pode contar com a gente que nós somos especialistas nisso. Então, pessoal, muito obrigado por ver esse conteúdo e até o próximo. Até o próximo conteúdo.